Queridos amigos e queridas amigas, é uma grata satisfação falar para os companheiros do CEA, Centro Espírita Amor e Sabedoria. O meu abraço fraterno, os meus cumprimentos, rogando a Deus que os abençoe, que os envolva nas vibrações mais salutares possíveis. O título e tema que nos foi sugerido, que nos foi proposto, chama-se Mensagem da Vida. Joana de Ângeles, em uma das suas análises sobre a vida, sobre o existir no mundo, estabeleceu mais ou menos assim, que para onde o olhar humano contemple a paisagem a respeito da existência, o ambiente no entorno, o ser humano encontrará sempre uma mensagem da vida para si mesmo, para o seu destino, para o seu existir. Para onde o olhar humano se voltar, haverá sempre uma mensagem da vida ao redor. Algumas mensagens que a vida apresenta são de natureza perturbadora. Outras mensagens são de enriquecimento, de transcendência, de evolução, de aprimoramento. Outras são de beleza, de estesia, de estética, de espiritualidade. Para onde o olhar humano se debruçar, para onde o olhar humano repousar a sua visão, perceberá alguma mensagem da vida convidando-lhe a aceitar a sua proposta. Nem todas as mensagens que a vida apresenta são as ideais, mas mesmo aquelas de natureza perturbadora convidam o indivíduo a amadurecer pela experiência, a aprender, mesmo que com os equívocos, a repetir experiências através das sombras, porque é muitas vezes na sombra que o sujeito enxerga de maneira melhor a claridade. Afinal de contas, é na treva que a luz se faz mais brilhante e se faz necessária. Não é à toa que é na escuridão que acendemos uma lâmpada. Não faz sentido acender uma lâmpada ao clarão do dia e diante de um sol que já ilumina todo o recinto. Por essa razão que nós dizemos que o erro, o equívoco, a experiência negativa, não tenho dúvida, é aquela experiência que melhor nos humaniza, ou pelo menos é uma das experiências na Terra que melhor nos humaniza, que nos torna mais humanos, porque o equívoco nos faz olhar para nós, olhar para o próximo, ter mais compreensão e tolerância para com o próximo, compreender que se nós erramos, demos o direito, ou damos o direito do próximo também errar. Mas o erro, apesar de nos humanizar, só a correção dele, só a corrigenda dele, só consertando o erro é que nos espiritualizando. O erro nos humaniza, mas o conserto dele é que nos espiritualiza. Ora, por que dizemos isso? Porque a frase de Joana de Ângeles nos convida a entender que a vida tem mensagens variadas. Seja no convívio com alguém, seja na experiência solitária, seja em contato com a natureza, seja nas grandes metrópoles e nos contextos urbanos, seja em contato e interação tecnológica, como estamos fazendo aqui, seja em prece e meditação, seja num recolhimento através da leitura de um livro, seja num abraço, num beijo e no carinho, a vida em variadas expressões, nas suas múltiplas expressões, sempre tem uma mensagem para nos dizer. O Espírito Emmanuel, por meio do médium Chico Xavier, vai escrever de maneira belíssima, em uma das suas páginas imortais, que o ser humano, para onde ele focalize a sua atenção e realize uma mentalização pensando naquilo, ele está orando. Por isso, diz Emmanuel, a mensagem pede e obtereis presente no Novo Testamento é muito mais profunda do que parece. Porque a rigor, continua ele, a rigor, toda criatura está mentalizando alguma coisa. E toda mentalização é uma espécie de prece, é uma espécie de desejo, é uma espécie de alimentação que propele, que impulsiona o indivíduo para caminhar na direção daquilo que alimenta no seu mundo íntimo. E ele exemplifica dizendo: o verme
se arrastando na Terra, está solicitando do universo melhores possibilidades de locomoção. E a loba que lambe o filhote está pedindo à providência maior melhores expressões de carinho e de afeto com os filhos, que vai mais tarde desbordar isso na futura humanidade através da evolução do psiquismo. Todas as manifestações, portanto, diz Emmanuel, de pensar é uma espécie de desejo. E tudo aquilo que a criatura cultiva, e toda criatura cultiva alguma coisa nos seus painéis mentais, é uma espécie de pedido no universo. E é assim que a gente deve compreender o pede obtereis. Esse raciocínio de Emmanuel, com o conceito inicial de Joana de Ângeles, se casam perfeitamente para a gente entender que a vida tem mensagens, mas que é necessário também buscar a mensagem da vida com V maiúsculo. A mensagem maior da vida, por detrás das mensagens pequenas que a vida nos oferece. Carl Gustav Jung, o psicólogo suíço, psiquiatra também, discípulo da psicanálise freudiana, que mais tarde discordou dos seus postulados em parte, vai estabelecer nas suas formulações teóricas que o inconsciente, para Jung, não era apenas aquele depósito onde o sujeito reprimia as suas paixões, os seus desejos, a sua libido, os seus impulsos sexuais, que recalcava os seus conflitos, porque essa era a tese freudiana inicial, que o inconsciente era um depósito no qual o indivíduo recalcava, reprimia o seu desejo, a sua libido, os seus conflitos. E vai estabelecer Jung que o inconsciente, embora tenha essa função, não se restringe, não se limita apenas a esse aspecto, mas também se caracteriza por ter um propósito. O inconsciente não apenas arquiva aquilo que nós reprimimos, mas também contém elementos que dizem respeito às nossas potencialidades e que precisam ser ali descobertas. No inconsciente, dizia Jung, também há elementos teleológicos, isso é, que tem um propósito, que tem uma finalidade para nós, e que ao assimilarmos eles se incorporarão às nossas potencialidades. É por essa razão que os psicólogos junguianos interpretam os eventos da vida e os acontecimentos da vida ao nosso redor como sendo portadores sempre de um caráter simbólico. As coisas ao nosso redor têm um caráter simbólico, que tem um símbolo, uma mensagem que diz respeito ao nosso inconsciente. É como se o nosso inconsciente se manifestasse para fora. Jung chega a dizer, o inconsciente que não é observado, a sombra individual que não é olhada e que não é descoberta, acaba aparecendo em nossa vida, e é isso que o ser humano chama de destino. Aquilo que o ser humano não descobre em si mesmo, não reconhece em si mesmo, acaba aparecendo na sua vida em forma de destino. E isso é muito comum na vida cotidiana, nos exemplos variados, no dia a dia convencional. Imagine você, por exemplo, aquela menina cujo pai era alcoólatra, que viu o pai a vida inteira se acabar na bebida e desenvolve um conflito com ele, com o pai, com a figura paterna, e um conflito com essa experiência, e mal resolvido esse conflito, mais tarde, na vida adulta, acaba, por exemplo, se casando com um homem alcoólatra, naquele mesmo padrão, como se quisesse, de alguma forma, reproduzir a experiência original, a experiência inicial, primária, das suas relações parentais, das suas vivências mais originais. A verdade é que esses exemplos e eventos exteriores são, portanto, vivências que dizem respeito ao inconsciente humano na proposta de Carl Gustav Jung. O que significa dizer, conforme disse Emmanuel tem uma mensagem belíssima que ele vai falar, que as ocorrências de fora e as limitações que eu enfrento fora são, na verdade, símbolos das minhas limitações internas. Quando o indivíduo supera as limitações internas, as limitações de fora, não tem necessidade mais de existir por falta de caráter pedagógico. Mas Jung vai dizer também que esses eventos externos que fazem ressonância a elementos interiores da criatura têm um caráter também de sincronicidade. A experiência da sincronicidade é um dos conceitos de Jung mais complexos, que dizem respeito a um evento
exterior, uma espécie de coincidência significativa, um evento exterior que tem um sentido interior para a criatura e que faz uma sincronização, portanto, uma identificação interior para um evento externo e que tem um sentido profundo e significativo para a pessoa. Mas por que estamos falando tudo isso? Porque a vida tem as suas mensagens. E do ponto de vista junguiano, essas mensagens aparecem como formas de experiências exteriores, experiências vivenciais para a criatura conhecer mais a respeito de si mesmo. Isso é, quando o indivíduo não conhece o seu inconsciente, ou quando o indivíduo não conseguiu ainda descobrir partes do seu inconsciente, esse inconsciente se manifesta fora na sua vida para que ele possa prestar atenção para aquelas ocorrências que na verdade são ocorrências internas. Ou de outra forma, é como se essas ocorrências que acontecessem na vida e que topassem no sujeito são alertas para que ele preste atenção em coisas interiores, já que essas ocorrências de fora são símbolos para questões que ele carrega dentro dele mesmo. Porque sempre, diante das ocorrências da vida, vamos encontrar sempre o olhar do receptor que recebe aquelas ocorrências. Sempre será uma lente, sempre será uma experiência, uma perspectiva daquele que recebe, a subjetividade daquele que recebe. E como nós recebemos tem a ver com temas e com caráter simbólico, caráter pessoal, a respeito das necessidades interiores que o sujeito tem para se desenvolver, para melhorar. O que Carl Gustav Jung não sabia era a explicação sobre isso. Qual era a explicação dessas ocorrências? Qual era a causa do inconsciente jogar para fora aquelas ocorrências e gerar um aprendizado no sujeito? Uma experiência, portanto, pedagógica, porque para Carl Gustav Jung, essas ocorrências têm também um caráter de aprendizado, dá um sentido. Por isso, a psicologia de Jung também é chamada psicologia do sentido, por quê? A semelhança da logoterapia, que também é uma terapêutica do sentido, a psicologia de Jung, conforme ele mesmo falava, que o ser humano tem que buscar significado. Sem o que ele não consegue viver bem, porque o ser humano é um animal que dá sentido às coisas. E sem sentido ele se angustia, ele se amargura. A verdade é que a doutrina espírita ilumina aquelas questões que a teoria junguiana e que os psicólogos e a ciência, de maneira geral, não consegue avaliar. Allan Kardec já havia dito em A Gênese que o Espiritismo respeita tudo aquilo que a ciência comprova e acompanha o progresso da ciência passo a passo, iluminando, no entanto, aquilo que a ciência ignora. Porque o Espiritismo, diz Allan Kardec, não para onde a ciência para. Porque enquanto a ciência estuda os efeitos, o Espiritismo recupera as causas. Portanto, a doutrina espírita, nesse particular desse tema, vai responder as questões que Carl Gustav Jung não sabia e não conseguia responder. O espiritismo vem dizer que esses fenômenos simbólicos, que Jung chamava de simbólicos de inconsciente, são fenômenos que têm uma causa, porque para todo efeito há uma causa. E essa causa tem a ver com elementos espirituais, com raízes espirituais. Há fenômenos que são aleatórios. E quando eu digo aleatório, não quer dizer que não tem uma causa. Aleatório porque não tem uma organização consciente deliberada do mundo espiritual para cá. É aleatório, mas tem uma causa. Causa essa porque foi gerada. Isso é, tem uma causa anterior que gerou aqueles fenômenos, que geraram aquelas coisas. Se eu estou na cozinha e sou negligente, queimo o dedo na cozinha, não quer dizer que tenha necessariamente tudo isso um sentido maior, uma explicação mística, metafísica. Eu fui imprudente, eu fui negligente, eu não prestei atenção. Mas não é aleatório. Ou melhor, é aleatório no sentido de não ter um sentido profundo, mas não é sem causa. Não é desprovido de causa. Tem uma causa. A causa foi a minha imprudência, a minha negligência que gerou aquilo, né? Não há nada que não tenha uma causa nesse sentido, né? A não ser a causa que não é causada, a causa incausada, a causa primária de tudo, que é Deus, né? Então, tem uma causa, mas não tem um sentido profundo. Mas as ocorrências que têm um significado profundo, na perspectiva aí da psicologia e das psicologias de maneira geral, o Espiritismo explica que tem uma origem espiritual. O mundo espiritual se manifesta
para nós, se manifesta em relação a nós e a nós de mil maneiras as mais variadas. O Espiritismo explica isso, não apenas através dos fenômenos ostensivos e chocantes. Allan Kardec vai dizer que o mundo espiritual se acotovela conosco e se manifesta de maneira as mais sutis, que muitas ocorrências do mundo espiritual se manifestam para nós de uma maneira sutil, sem que a gente perceba que a causa está no mundo espiritual. Allan Kardec vai dizer que algumas dessas ocorrências podem ser percebidas quando o indivíduo já amadureceu-se moral e intelectualmente. Isso é, já se amadureceu nas coisas espirituais, e quando o indivíduo amadurece para as coisas espirituais, ele consegue ver o mundo espiritual agindo sobre ele de formas bem sutis, de maneira bem suave, de uma maneira bem discreta, e que não chamaria atenção para outra pessoa mais mal acostumada, menos acostumada em relação a esses fenômenos, e que ele consegue detectar e perceber graças a essa percepção, essa sensibilidade. André Luiz tem uma obra que narra a ocorrência de uma mulher que está com muitas necessidades, o marido morre, ele ora ao mundo espiritual e o mundo espiritual vai ajudar ela pelas necessidades físicas, tem um netinho, a família depende dela, e ora profundamente. E aí os espíritos vão até a sua casa, examinam a ocorrência, André Luiz sabe o que eles fazem? Eles intuem espiritualmente ela, para que ela pudesse resgatar uma antiga tarefa que ela tinha de costura, de ser costureira. E a própria equipe espiritual de André Luiz, com o seu mentor, o seu líder e o próprio André Luiz, vão na direção de alguns vizinhos, e aí pega uma vizinha lá, intui uma vizinha lá que estava necessitada de serviço de costureira, e intui ela para ir até a casa da senhora, em tela, em foco, e bate na porta, e ela orando ali, bate na porta, ela vai e de repente ela recebe a primeira cliente. O mundo espiritual se manifestando de maneira sutil, das formas mais sutis possíveis. A proposta espírita vem dizer que há uma inter-relação entre o mundo material e o mundo espiritual. E o mundo material é o mundo cópia, xerox. A vida verdadeira é espiritual. Inclusive a vida verdadeira que a gente vive aqui é espiritual. Apesar de passando pelo corpo, vivendo as experiências corporais, o Espiritismo vem nos educar, vem nos iluminar para termos a consciência de que não somos daqui, estamos temporariamente aqui. Eu não sou o corpo, eu estou temporariamente no corpo. Com um propósito evolutivo. Aí sim o Espiritismo vem nos ajudar para dizer que a vida tem um sentido espiritual. Porque se tiver um sentido só material, a vida não teria um sentido profundo e não teria por que a gente ser otimista. Por isso que alguns filósofos materialistas se tornaram nihilistas e pessimistas e até amargurados, é claro. Porque se a vida é só matéria, a matéria está se desgastando. O corpo está se decompondo, está piorando cada vez mais. Tudo na matéria está piorando. Tudo no mundo material está se decompondo, se desgastando, porque a vida material, a matéria é feita de desgaste. A natureza da matéria é impermanente. A matéria, ela se decompõe, ela se desgasta, ela vai se acabando com o tempo, ela vai se depauperando. O próprio corpo material vai se desgastando com o tempo, sempre para pior. Então, do ponto de vista material, se você olha a vida material está sempre piorando. Envelhecimento, desorganização molecular. Mas, do ponto de vista espiritual, tudo aquilo que piora é o que é transitório. Tudo que piora, tudo que está caminhando para piorar, é tudo aquilo que é transitório, que não tem regime de permanência, né? Que não tem duração eterna. E tudo aquilo que melhora é aquilo que é permanente. Piora por fora, na matéria, para melhorar por dentro, o ser espiritual, o espírito que somos. A vida tem um sentido espiritual, e quando a doutrina espírita nos ilumina dizendo que a gente tem um sentido espiritual maior, tudo faz sentido. As ocorrências materiais não têm mais aquele dissabor que tinham antes. As ocorrências e até os aborrecimentos da vida perdem um pouco aquela noção de preocupação demasiada, que são alguns aborrecimentos na Terra, quando a nossa vida é espiritual, quando estamos caminhando para a vida espiritual. Vale a pena eu me desgastar tanto com coisas que logo mais eu vou morrer?
Logo mais essas ocorrências vão passar. A vida assume um outro sabor. E as ocorrências, embora possam nos aborrecer, o sofrimento pode fazer a gente sentir, é claro, a gente sente, mas não vai sentir com o mesmo impacto, com a mesma ênfase. Essa é a proposta da doutrina espírita, que Jesus resumiu com: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Platão dizia: se não houvesse a espiritualidade, a vida espiritual, que bom negócio fazem os maus. São maus, gozam na terra, fazem mal aos outros, prejudicam os outros e depois nada mais. Mas ai deles, diz Platão, que terão que cada um corrigir o mal que traz dentro de si. Todos nós teremos que corrigir. E por isso Jesus centralizou a sua proposta no amor. O amor, porque o amor, no sentido elevado da proposta cristã, é o motor que faz o espírito evoluir, que faz o espírito crescer. Desdobrando esse pensamento e essa proposta cristã, mais tarde, o Espírito de verdade vai dizer: espíritas, amai-vos, primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. E mais tarde adiante, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, vai falar na sua obra, especialmente a obra Pensamento e Vida: amor e sabedoria são as duas asas que levam o espírito a se angelizar. As duas asas da espiritualização, de um lado é amor, de outro lado é sabedoria. Vai dizer Emmanuel que a sabedoria tem a ver com o recolhimento de experiências, de conhecimentos alheios que vão sendo internalizados e da própria experiência que vai sendo internalizado de fora para dentro para tornar o indivíduo sábio e amadurecido. E o amor é aquilo que o espírito recolhe de dentro para fora. Numa experiência, portanto, de evolução. Amor e sabedoria, as duas asas que fazem o sentido e a mensagem da vida por excelência. É por essa razão que quando lemos a obra magistral Paulo Estevão, depois da sua conversão espiritual ao cristianismo, aquele antigo perseguidor dos cristãos, que se torna o valoroso herói do evangelho, o apóstolo de todas as gentes, a quem a gente deve o cristianismo. Esse homem que se exaltou em favor da mensagem cristã, vai mais tarde escrever, guiado por mãos invisíveis e pelo próprio Cristo, coisas maravilhosas do tipo: o amor do Cristo nos constrange. O amor não tem nada de constrangedor. O amor não tem nada, não constrange nada, mas o amor do Cristo tem algo de constrangedor. O amor do Cristo, dizia Paulo, me leva à loucura, me leva ao delírio. Ou como ele mais tarde vai dizer, conforme Emmanuel, depois de experiências dolorosas, depois de ser apedrejado vivo quase até a morte, de alguns momentos ser jogado nos lixos da cidade, depois de experimentar as maiores vicissitudes de dedicação e de renúncia, havia amadurecido, já não era o mesmo homem, perseguidor dos cristãos, assassino, e entra em Jerusalém, e vive experiência espiritual intensa ali em Jerusalém, entre perseguições, açoitadas. E Emmanuel tem uma frase em Paulo Estevão que é extraordinária, que ele vai dizer: Paulo ali começou a perceber que a vida exige mais compreensão do que conhecimento. Ele era um doutor da lei. Ele tinha um intelecto maravilhoso. O intelecto ajudava ele na tarefa dele. Claro, através da inteligência a gente pode fazer muito. Mas ali ele percebeu que o conhecimento e a inteligência sozinho é um membro apenas, mas é um membro aleijado. Não é um membro completo. Ele percebeu que a vida pede muito mais compreensão do que conhecimento. Já havia alcançado o êxtase espiritual, diz Emmanuel, já havia resgatado os débitos do passado. Então, meus amigos, amor e sabedoria para o Centro Espírita, amor e sabedoria, esse é o meu recado, essa é a minha mensagem, que nesses tempos tão duros, de tantos disparates, de pandemia viral, que nós sejamos as pessoas que não sejamos vazios interiormente, que sejamos aqueles cheios de plenitude e de espiritualidade para compartilhar e para multiplicar. Que não entremos na competição de qualquer natureza, que não entremos no bate-boca, que não entremos na perturbação de toda sorte,
Que não utilizemos as redes sociais para extravagância e para os excessos, que é o que a gente está vendo por aí, celebridades ou não, que demonstram muitas vezes os seus conflitos no excesso de competição, no excesso de exibicionismo e em mensagens que não dizem coisa nenhuma. Que sejamos nós aqueles que levam mensagens, não a mensagem nossa do nosso ego, mas a mensagem do bem, do amor e da espiritualidade que toda a sociedade está precisando nesses momentos tão difíceis. Por isso, meus cumprimentos a todos os amigos que nos assistem, particularmente aos companheiros do Amor e Sabedoria que solicitaram essa mensagem. Muito obrigado, muita paz.